Vamos voltar pra coisa boa, né? Vamos falar de coisa boa de novo? Vamos pra melhor direção de áudio, porque tem bastante anime que surpreendeu nesse aspecto auditivo, sei lá como funciona, áudio sonoplasta. Não existe essa palavra. Mas vamos lá. Sonoro, Thunderbolt. Sonoro. Áudio sonoplasta. Áudio sonoro. Áudio sonoro. Tem o audiovisual e o áudio sonoro. Vamos lá, então. Animação visual. Animação sonora, pronto. Vamos lá, temos aqui o Sama Ranking, Kaguya-sama, Made in Abyss 2, Cyberpunk e mais uma divisão de card aqui com Chainsaw Man, Bot the Rock e Gundam Witch from Mercury, ou G-Witch, que geralmente a gente chama. E vamos começar o primeiro card com o Sama Ranking, cara, que fez um trabalho maravilhoso em sonoplastia, não só por trilha sonora, que eu acho que entra também nesse balaio, como eles encaixam a OST toda, mas como esse mundo ressoava muito bem, cara. A equalização de áudio aqui era absurda, tudo fazia som, tudo tinha uma característica própria pelo aspecto auditivo, e isso era muito interessante porque um único detalhe diferente que o Sama Ranking às vezes fazia, e eu acho que já conta como um mérito próprio dele, é por causa do Boji. O Boji, ele era mudo e... surdo-mudo, isso. Então tinha algumas cenas que usava esse aspecto para mostrar a perspectiva dele. Então você tirava o áudio, você deixava a coisa mais crua, e aí você criava um elemento sonoro para fazer uma imersão de cena, que é uma característica que a obra podia dar. E ele também apresentou isso, ele fez isso muito bem. E junto com outras milhares de características positivas aqui em Sama Ranking, onde tudo ressoava muito bem, as lutas, elas tinham um impacto muito único, não só pela animação, não só pela produção, mas pelo áudio também, que sempre... Não era aquela panela batendo genérica que a gente vê por aí. Eles utilizavam uma biblioteca muito boa para fazer uma equalização interessantíssima e fazer tudo ressoar de forma orgânica. Era muito interessante, gostei muito do que eles fizeram aqui e não deixaram a desejar em momento nenhum em aspectos sonoros. Eu só não sei qual é o seu problema com os Fate Apocrypha e Babilônia pra ficar falando de panela batendo, cara. Qual é o seu problema? Só porque uma corrente faz som de panelaço? Pô, que barulho, tem um trovão caindo, uma panela, tá? Ano que vem a gente vai preparar um conteúdo novo, viu? Que é conhecido como a CPI da sonoplastia. CPI da sonoplastia, ok. É depois que eu vi Platino End usando efeito sonoro da espada do Siegfried do Fate Apócrifa, eu acho que tem uma situação aí pra ser investigado por uma CPI. A categoria dele tá vindo, calma. A gente vai ter que criar um grupo investigativo pra avaliar esses casos. Calma que a CPI vem depois, relaxa. Já tá virando esculacho. Ai. Bem, alguém quer falar mais alguma coisa do Sama? Vamos pro próximo? Tô tranquilo. Beleza. Então, cara, Kaguya. Kaguya também sempre acertou muito bem, mas Kaguya, ele faz essa composição pela própria intenção da cena, né? Então, ele também tem um aspecto incrível em utilizar toda a direção de áudio dele. E o que ele brilha aqui, assim como a direção, assim como a arte, é morfar aspectos sonoros aqui pra agregar a cena, agregar o momento. E nessa temporada a gente teve 2 momentos que foram incríveis em fazer isso. Primeiro, o Shirogane cantando rap, que, meu Deus do céu, um espetáculo aquilo. E aquela sketch do ASMR, onde mostra muito bem que a equipe é muito competente em fazer esse tipo de trabalho e utilizar ferramentas diferentes, equalizar de formas distintas para fazer algo próprio, algo único, algo com uma característica interessante e dar um toque a mais, né, à produção de áudio aqui em Kaguya, e por isso que a gente colocou ele aqui também como esse candidato.
Made Abyss. Acho que Made Abyss aqui, eu acho que desde a primeira temporada ele é lembrado pelo aspecto sonoro como ele te imerge ao mundo pelo áudio e como ele consegue fazer isso de uma forma muito bem feita. Desde o começo, quando o personagem andava, quando ele estava num ambiente, ele equalizava da forma que você se sentia imerso ali por tudo soar de uma forma coerente àquele ambiente. Então, seja pelo vento batendo nas plantas, pela uma ambientação sonora através daquele lugar distinto, com o seu próprio bioma, ou, por exemplo, pelo próprio reggae, ele ter partes de metal a todo momento, ele anda e essas partes de metal fazem barulho. Então ele sempre trouxe essa questão de ambientação muito forte. E o a mais aqui também é a utilização perfeita de trilha sonora com Kevin Penkin, onde os encaixes são extremamente assertivos e ele dá um show de fazer uma apresentação sonora pra gente conseguir cada vez mais se sentir imerso à situação, que muitas dessas situações são bem tensas, principalmente na segunda temporada, né? O Só principal... eu queria comentar um negócio de Made in Abyss, porque o Thunder puxando a questão da trilha sonora do Kevin Penk, me vem à cabeça um negócio que, sei lá, eu acho que vale a pena comentar. Que a questão de sonoplastia e OST em Made in Abyss é quase uma coisa só. Porque quando você ouve as trilhas sonoras do Kevin Penk, você percebe que não só o som ambiente está na OST, quer dizer, não só a questão, a OST ali não tá só pela trilha sonora musical, instrumental, para às vezes dar o tom da cena, o tom do momento, ou contar algo com aquela música que está sendo tocada. Junto com o instrumental, e junto harmonicamente com o instrumental, se insere o som ambiente das criaturas, da ambientação das pessoas. Então você tem uma fusão quase que uniforme, uma fusão praticamente perfeita do música do Kevin Penk com a própria sonoplastia do ambiente. Tanto é que eu pego muito pra ouvir o OST quando eu tô fazendo alguma coisa no computador. Eu não consigo... Muito barulho me atrapalha, muito silêncio me atrapalha. Então eu tô sempre botando alguma coisa pra fazer algum som ambiente. E as trilhas sonoras do OST de Made in Abyss são muito boas pra isso. E você ouve a trilha sonora, você já se imerge no local. Você praticamente ouve as criaturas do abismo em meio à música tocada pelo Kevin Penk. É uma coisa assim... É fenomenal. E aí pode com certeza é falta de memória minha. Eu não consigo lembrar outro anime que eu tenha ouvido uma OST, não que eu tenha ouvido muitas, que chegou nesse nível. É porque a produção de Made in Abyss, ela entende uma coisa que é muito importante pra série, que pra criar suspense e senso de aventura, a parte de áudio é essencial. Principalmente a parte do suspense, porque, querendo ou não, toda essa preparação e construção de trilhas sonoras causa tanto impacto quanto a própria direção. Arrisco dizer até que até mais, porque, como você falou bem, toda a parte de áudio é praticamente uma coisa só. Principalmente em Made in Abyss, onde tudo é bem equalizado pra ficar do jeito correto, pra causar um impacto maior. Um momento que eu até lembro na primeira temporada que foi muito impactante foi o bracinho da... Esqueci o nome dela, Eriko. Da Ariko. Cara, aquilo ali não só é extremamente agoniante, mas o som do osso quebrando é uma desgraça. Meu Deus, aquilo ali é sacanagem legalizada. E aqui também, sabe, os momentos de violência, ou apenas de um personagem falando e racionalizando, ou os filhinhos de uma personagem aí. Todo o som é preciso e bem colocado pra criar o máximo de impacto possível, cara. E nesse ponto a Steph sabe exatamente que pra criar esse grande mundo, esse abismo, esse terror desconhecido que tem em Made in Abyss, eles precisam de uma puta direção de áudio, um puta no cuidado nessa parte. E eles têm com uma maestria que assim, você não vê naturalmente. Não vê.
Cyberpunk! Temos Cyberpunk, Igor. Quer falar? Você amou essa parte de sonoplastia de Cyberpunk, então é teu. Da parte de Cyberpunk é um elemento um pouquinho mais complicado, porque tem alguns elementos ali que a gente não existe um áudio definido, né? Ele não é um áudio específico, como, por exemplo, de um tiro. Bem que tem obras que colocam tiro e o tiro não parece tiro, mas não vou entrar nesse ponto. Mas é principalmente um elemento que pra mim é muito relevante nesse aspecto, é o do Sandevistan, porque apesar da montagem visual dele ser muito importante, muito interessante a forma, se você pegar a forma como a sonoplastia coloca o elemento sonoro nesse momento, você entende toda a parte biológica que é realizada dentro daquele ato da ativação do Sandevistan e segmenta a montagem visual de maneira extremamente didática. Ou seja, não precisa de uma explicação expositiva, porque a forma como a animação em primeiro plano e principalmente o elemento da sonoplastia trabalha, ele agrega exatamente para criar uma identidade sonora para esse elemento, que é um elemento importante, porque posteriormente você consegue identificar isso. E além desse aspecto individual, com relação a alguns itens, objetos ou máquinas que são colocadas em primeiro plano aqui e tem essa correlação com o próprio corpo humano, você tem um outro elemento do próprio mundo, né? Então, dentro do contexto de um mundo completamente caótico e tão distópico, a forma como a sonoplastia consegue sempre trazer esse ponto de, em determinados momentos, conseguir colocar um plano, assim, extremamente sujo, entre aspas, sonoramente, com muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, muito diálogo, muito ponto de personagem, e dentro desse contexto, uma própria trilha sonora te dá a ambientação do mundo, te dá esse contexto de como é sujo, de como é barulhento, de como não tem silêncio. E quando ele contrasta isso com um momento que tem mais silêncio, você consegue ter essa noção. Então, esses elementos da parte da sonoplastia agregam muito para a montagem, porque dentro das próprias cenas de ação e também nos próprios momentos de diálogo dos personagens, esse tipo de recurso é muito utilizado justamente para dar esse contexto e também segmentar o próprio contexto dos personagens, né? Não só do mundo, mas também dos personagens que estão sendo apresentados. Então, a forma como ele respeita isso é muito importante, porque querendo ou não é uma narrativa linear e que a todo momento está sempre avançando. Então esse tipo de recurso ele é muito bem utilizado, e principalmente pelo tanto de poluição sonora que tu tem naquele mundo. Então é importante gerenciar isso, até porque não canse pro espectador. Uhum. Sim, com certeza. Temos agora também o nosso som de motosserra, querido Randandan, que, bem, olha só, não apenas acertando em aspecto visual, né, em tentar ser cinema, mas eu acho que a sonoplastia também se dá muito, muito bem aqui, né? Eles conseguem equalizar isso de uma forma muito natural. E eu vou até ser um pouquinho mais chato, porque eles precisavam necessariamente fazer isso, porque já que eles não usavam muito trilha sonora, eles precisavam fazer toda a parte de sonoplastia brilhar. Só que daí também é um pouquinho mais fácil, né? Quando você não coloca... Assim, é fácil, porém nem tanto. Porque você tem... se você retira o elemento da trilha sonora e precisa que a dublagem e a sonoplastia do ambiente ela seja evocada sem ter um elemento a mais, se você sabe fazer, te ajuda. Se você não sabe, te atrapalha. E felizmente ele sabia, ele conseguiu trazer isso em primeiro plano, acertando muitas das vezes, então você sempre tinha som ambiente sendo muito bem equalizado e muito bem harmonizado a cena, e ele fez isso de uma forma muito precisa, e ainda usando até aspectos viscerais quando precisava, tornando a sonoplastia algo que evocava melhor a imersão da cena, e ele mandou muito bem nisso, e eu acho que só faltou um pouco mais de trilha sonora pra ver se ele era tão bom em conceber tudo isso ao mesmo tempo. Porque quando, por exemplo, tava torando o pau, era muita coisa acontecendo, era muita porrada ao mesmo tempo, mas ainda assim tava bem equalizado. Eu tinha algumas músicas boas que tocavam. Eu lembro até que eles abusam bastante da terceira end do Maximum The Hormone, que eles usam até de insert. Uhum. Só que aí entra esse pequeno problema de Chainsaw pra mim, que é... Pô, beleza, vocês têm a trilha sonora, vocês usam vez ou outra, mas eu acho alguns encaixes muito questionáveis, ou a falta deles.
Uhum. Porque eu entendo, sei lá, a falta de encaixe quando ou falta de trilha quando é uma cena mais contemplativa, ou quando o silêncio se torna mais impactante. Mas principalmente no momento de ação, quando não tinha tanta trilha, ou ela é extremamente apagada, eu acho que acaba pecando pro lado dele, justamente porque, querendo ou não, isso é uma coisa que ajudaria muito ele. O fato de ter uma trilha impactante pra engrandecer. E ele tem, tá? Se você pegar os discos de Chainsaw Man, tem muita trilha sonora boa, que eu, sei lá, eu sinto que pelo menos um terço não foi usado no anime. Pois é. Tanto que os momentos de destaque da própria sonoplastia são os momentos, sim, de contexto longe de batalha. Sim. Longe de intensidade, longe desse sentido. Eu lembro muito da cena do Aki, por exemplo, que a forma como a sonoplastia trabalha naquela montagem, dele pegando um cigarro, dele abrindo a torneira, e o quão natural são aqueles sons dentro daquele contexto, e como a forma como é construída é literalmente silêncio e elementos sonoros do contexto da cena. É fantástico. Mas quando você vai para uma cena, por exemplo, de luta, a sonoplastia não tem o mesmo impacto. Até pelo próprio contexto da própria obra, de como ela escolheu de fazer essa montagem das batalhas. Então, os momentos que ele se destaca de fato são os momentos de Slice of Life. Pois é, concordo. Falando de Slice of Life, Butch The Rock, cara. Temos o Moe Sheet da temporada. Que mandaram muito bem, cara. Mandaram... É ridículo como eles também equalizavam bem toda a questão sonora aqui. E vou ser bem sincero, eu acho que precisava de um pouquinho mais de apresentações, assim como a última apresentação, pra talvez eu ter, sei lá, quase dado o prêmio Insta aqui pra eles nessa classificação, cara, porque quando eles faziam, era absurdo. Quando eles se propunham a fazer uma cena de apresentação musical, era realmente muito bom. E tudo era muito consistente até chegar nesses momentos de ápice onde ele brilhava. Então eu acho que o que faz a força de Butch aqui é justamente isso. Quando ele tinha esse momento, que às vezes acontecia, era impressionante. E todo o resto era muito bem equalizado, ou até mesmo quando faziam o uso de inserts ou de sonoplastia para fazer piada junto com as cenas cômicas e as quebras que eles faziam, eles se comprometiam também, assim como Kaguya também apresentou. Mas nesse ponto eu ainda acho que Kaguya fazia melhor, e o que se destaca em Butch era de fato as apresentações, e principalmente a última apresentação. Aquilo lá foi um burst absurdo pra colocar ele aqui como indicado. Sabe o pior? Eu acho que Butch nesse sentido foi melhor que Kaguya na comédia. Justamente porque uma coisa que Butch ele faz até que nem o próprio Slime 300 de usar muito do vocal das dubladoras e a equalização delas pra gerar o efeito sonoro, gerar o contexto da piada. Tem até uma cena que ficou bem famosa nesse sentido, que foi quando a Butch soube que ela teria que vender ingresso para as pessoas, que ela teria que fazer amigos. Aí ela começa a gritada no chão e falaram, não é nenhum efeito sonoro, é a dubladora escaralhando aqui. E, cara, o efeito é muito bom, é muito bem feito. E eu concordo com você num ponto. Se tivesse mais apresentações, ou esses momentos até tivessem mais destaque, que teve a guitarra dela no episódio 7, eu acho, que é quando tá vendendo ingresso, o show de teste e o show final. Pô, é bom, são ótimos momentos, mas é muito pouco. Se tivessem mais desses momentos, até pra mostrar, não, Butch não vive apenas da construção sonora pra comédia, que ele faz muito o que a gente já falou com Kaguya e ainda mais. Aí eu dava o prêmio pra ele, mas eu acho que essa falta, que nem Chainsaw Man, essa falta de momentos do principal dele, que querendo ou não, Butch também um anime de música, acaba pecando um pouco. Concordo. E terminando com G-Witch, eu acho que esse é o resumo. Gundam Witch for Mercury. Cara, eles também faziam um trabalho, eu acho que o maior trabalho de consistência de Witch for Mercury é a trilha sonora, ou melhor, aspecto de direção de áudio. Porque às vezes o que talvez a direção ou a animação não entregava tanto, a trilha sonora e toda a equalização de áudio não deveu em momento algum. Seja de criação de tensão para uma situação, criar um aspecto espacial, porque
temos momentos no espaço, e aí é um pouco mais difícil, ou até uma característica muito própria de Gundam de fazer determinados efeitos especiais no espaço, porque, bem, no espaço não tem som, não sei se vocês sabem, mas para não sair cenas apenas secas no espaço, eles precisavam fazer as próprias equalizações deles, e eles sempre acertavam isso, e aqui em Witch for Mercury também não deverão em nada, assim como também em momentos de batalha onde a coisa escalonava a um nível absurdo, sempre a equalização funcionava muito bem, eles conseguiam fazer uma cena extremamente épica carregada de uma série de caos sonoros serem muito bem equalizados, e você ver a cena e fazer sentido o que você está ouvindo. Tudo estava muito harmônico, mesmo que ainda estivesse no caos, e tivesse um robô se batendo, e gritaria e trilha sonora estralando. Ele conseguia fazer isso com tanta maestria que eu acho que é um dos que mais conseguiram fazer isso desse top de momentos de ápice. Quando tudo jogava lá pra cima e começava a orquestra, começava barulho e gritaria e tudo jogava lá pra cima, ele conseguia fazer isso de uma harmonia absurda, sem se perder e sem fazer essa poluição sonora e sem te dar dor de cabeça por conta disso, né? Tem alguns exemplos de animes que tentam fazer isso e, cara, você começa a ficar com dor de cabeça de tanta coisa, ou de quão fora de harmonia está todo esse caos sonoro, e aqui em Witch for Mercury é uma característica que, cara, do top, eu acho que ele ganha de lavada de todo mundo. Ou, pelo menos, eu acho que o único que se assimila é o Cyberpunk. Eu acho que os dois dão uma boa briga nesse aspecto. Porque é absurdo o que eles fazem aqui em equalização de áudio. É absurdo. E, bem, vamos lá. Vamos fazer a votação. Vamos aí pra ver quem que a gente vai, de fato, premiar. E o meu... eu vou ficar, cara, com Made Abyss. Eu acho que o meu voto vai pro Made Abyss. Porque o que ele harmoniza aqui é brincadeira. E como isso é importantíssimo pra história, eu acho que eu tô com o Made Abyss. Sim, concordo. Made in Abyss, como a gente falou, pô, a parte sonora dele é essencial e é, inclusive, muito unitária. Se a gente fala disso, a gente também vai falar de dublagem, vai falar de equalização, vai falar de encaixe da trilha sonora, e tudo isso ele tem noção, porque, como eu falei, ele sabe que isso é importante pra esse mundo. Então ele tem que fazer... ele automaticamente já é melhor que os outros, porque ele precisa fazer isso. Mas ele faz com uma maestria que, cara, é raríssimo. Uhum. Ainda mais pra expressar abstração, né? Porque é um mundo fantasioso, é um mundo abstrato, e ainda ele consegue fazer isso pela abstração que ele traz, pela intensidade que ele traz, porque é uma história de tragédia, de terror, de tensão, e como ele consegue harmonizar em cima disso, cara, sinceramente, pra mim, não tem outro voto, é Made Abyss, porque ele pega e zera essa categoria. Não tem muito o que falar, né? O que dizer do anime que abstrai e te ambienta num abismo fantástico, cheio de objetos fálicos, sonoramente. Leve essa frase pra onde vocês quiserem. Eu acho que ele já... ele mete essas formas fálicas em todo mundo aqui. Não fala match nesse contexto, Maurício. Complicado. Tô mentindo? Não. Você tá se prejudicando, diferente. Exatamente. Você tá nos prejudicando. Ai, ai. Tá aí, cara. Igor, tem algum pontinho? Não, acho que pra mim é a mesma coisa que aconteceu com o Mob, pô. O anime é feito pra categoria, pô. Tensão, suspense já facilita esse trabalho. Aí a gente pega tensão, suspense e terror, né? Que geralmente tem essa correlação. Uhum. Aí quando tu tem uma obra que concatena tudo isso com trilha sonora e faz a montagem do ambiente sonoro, que cria essa atmosfera e privilegia esse aspecto, ele obviamente vai sair na frente. Uhum. Mas pra mim é Made Abyss também. Só um ponto que eu gostaria de colocar é de um que não está aí. Não tá? Isso. E que se a gente tem aí o nosso querido Randandan, ele deveria pelo menos estar na lista, então eu vou citá-lo. Bleach.
Por quê? Bleach? Porque Bleach usa esse exato mesmo aspecto do Made in Abyss. Exemplo, a própria luta contra o Rei Quincy. Que ele faz toda a construção sonora com o Sagizu, de build-up, segmentando aquele momento, toda a montagem visual com o elemento da chuva, e fazendo esses efeitos sonoros serem sempre impactantes. Ou seja, os pontos dos poderes são impactantes, eles não destroem os meus ouvidos, como eu vejo 90% dos animes que usam poderes abstratos, usarem sons abstratos que abstraem a minha capacidade de ouvir. E ele, dentro desse contexto, ele ainda privilegia muitos elementos, como a própria chuva, ou as gotas de chuva dentro daquele ponto. Ou seja, toda essa construção, ele tem muito desse contexto, ele tem muito desse aspecto da direção de áudio que faz com que fique mais palpável e faz com que você consiga aceitar mais a situação, porque os poderes são abstratos, então esse elemento é importante. E essa construção em conjunto com a trilha sonora, que também é uma orquestra fantástica do Shiro Sagizu, ele corrobora isso muito bem. Então isso é um elemento tanto da própria sonoplastia, como principalmente da questão da qualidade da trilha sonora. E que é um aspecto, quando você tem o Shiro Sagizu fica mais fácil, o vídeo Evangelion, né? Mas a forma como ele introduz esse em Bleach, a forma como ele cria esse senso épico de importância e de relevância daquele momento das batalhas também é incrível. Até porque também faz o encaixe da questão emocional, da carga emocional daquela batalha. Pois é. Da próxima vez revisa melhor pra gente indicar a Bleach também, tá? Mas ele não ia ganhar. Mas ainda ia ser indicado. Que eu vi o Randandan ali, eu falei, se o Randandan tá aí, Bleach também deveria estar indicado. Ele não vai ganhar, obviamente, mas indicado ele estaria. A indicação prévia teve bastante coisa. Teve Vanitas, teve Kimetsu. Não, teve coisa pra caramba. Teve DDD, Healer Gear. Ixi, teve muita coisa, mas, de novo, aqui é a segunda etapa da peneira e... não muda a vida de ninguém, né? Exato. De fato, não muda a vida de ninguém. Mas muda sim, porque, sabe por quê? Que a gente agora vai falar dos piores. Não tem conversa, Thunder. Aqui não tem conversa, mas eu queria, pelo menos, entender por que eles conseguiram sequer pisar no mesmo, não no mesmo patamar, mas na mesma peneira de Platinum End. Então, por que o Kevinho quer ser do mal com Black Summoner, né? O Kuro no Shoukanshi e o Ruby S. Queen, eles estão aqui. Bem, vamos lá. Por que o Kevinho tá aqui? É Kevinho mesmo, né? É o Kevinho. Esse é o Kevinho. Esse é o Kevinho. É porque tem um Kevinho e tem o Cidinho. É muito inho pra lembrar. É muito inho. Só que a partir do momento que eu ouço um momento de tensão e batalha envolvendo lá uma vila de elfos está sendo destruída, eles contextualizam com a porra de um xilofone pra criar tensão. Aí você pensa, não, é uma trilha diferenciada, sei lá, pro personagem, pro momento. Não, é simplesmente escolha ruim mesmo. Porque o que tem também de escolhas ruins de trilha sonora em Black Summoner, ou de sons muito mal encaixados e equalizados pra impacto de golpe, é impressionante, cara. Como o Igor até citou, no caso de Bleach, o positivo é como ele criava esses... conseguia usar bem a direção de som para apresentar esses poderes abstratos e causar um impacto. Aqui é um exemplo péssimo, onde eles fazem isso, não dá nada certo, eu sou obrigada a ouvir os piores sons da história da humanidade numa cena de luta. Ou uma cena de Slice of Life, porque eu ouço também muito, de repente, sei lá, o som do cara que pegou um peido abafado e soltou no microfone pra uma cena genérica de explosão. Cara, é muito ruim, mano. E esse seria meu voto, mas aí já tem o voto de Minerva aqui de todo mundo. Não, é importante citar que você falou desse exemplo, mas, cara, isso é rotineiro, pô. Vale lembrar Big Order e o seu sequestro ao som de pagode. Sim, cara, isso é horrível. Eu não vou dizer que é rotineiro, até por todos os anos de temporada que eu vejo pelo menos uns 20, mas quando chegam desses que realmente... escolinha Big Order de OST, cara, eu tenho que ressaltar sempre, porque é incrível como esses caras acham que dá muito certo. Nossa, estou muito empolgado ouvindo esse xilofone com triângulo e pandeiro no meu modo na minha cena de ação. Rotineiro é assustador. Do outro lado do exemplo,
a gente tem Ruby Ice Kingdom, que ele não tinha uma trilha sonora cagada. E isso era horrível. Porque a trilha sonora é boa, só que toda e qualquer equalização de áudio aqui era um pesadelo. Era algo assim tenebroso. Era de um lado, ali no cabo de guerra, as dubladoras e a trilha sonora puxando, e do outro, toda a direção de áudio e toda a sonoplastia da série. Era horroroso. Era literal... Eu vou te corrigir, Porque a trilha sonora ia de Otome Gamer, era sequestrada o tempo todo pro lado ruim. Porque também os encaixes de Ruby Ice Kingdom pros momentos eram tristes, cara. Ah, sim. Puta, é verdade, né? Eu acho que era... Pra positivo, era só realmente as dubladoras, porque a trilha sonora também era sequestrada completamente aos momentos de encaixe errado. Parecia Tatanuyusha. Só que pior. Só que bem pior. Talvez não pior que a primeira temporada, porque, nossa, a primeira temporada, pra isso, era rei. Agora, o que fizeram em Ruby Ice Kingdom de sequestrar momentos pra equalizar de forma ruim, de forma que, assim, te machucava. Eles tentavam fazer uma coisa muito épica e pegava e bonk no microfone. Você, filho da puta, para com isso. Ou um momento que você tava até ouvindo uma trilha sonora e fala, pô, essa trilha sonora é legal, né? Mas por que você tá usando ela enquanto você tá num trem que tá fazendo barulho de uma locomotiva a vapor, mas isso negócio é tecnológico e não faz esse menor sentido, e faltou só o piuí ali, enquanto tá todo mundo gritando e barulho acontecendo dentro do vagão, você fala, gente do céu, para com isso, apenas pare. Era um caos sonoro Ruby Ice Kingdom. Era um caos em todos os aspectos do que foi Ruby Ice Kingdom. Ele e o Kurono Shukanshi são um enorme caos sonoro e dariam uma enorme briga. Só uma pena que a gente tem um aí que, assim como o Hoshino Samidare, pega esses dois e fala, vocês não são 10% do meu poder. Não são, cara. Porque... 5%. Não, 5%, né? Não é, cara. Platinum End talvez seja um dos piores animes de sonoplastia que eu já vi na minha vida. Sabe o que o negócio de Platinum End, inclusive? Na primeira parte, eu notei muito que ele tava muito puxando a ideia da direção de áudio de Jojo, até porque o diretor da primeira parte era de Jojo. Sim. E até que a gente também não citou em melhores direções de áudio, mas a parte 6, Jojo em si, ele é um que consegue usar esses sons estourados, mas que combina bem com a cena, com os momentos, porque ele sabe usar esse elemento bizarro, não apenas porque, eu não sei o que usar, vamos soltar uma panela ou um peido abafado. Então fica realmente interessante. Só que aqui, todas as tentativas de tentar imitar eram falhas. E acho que falhas até um elogio, eram tenebrosas. Todo o som extremamente estourado, as flechas fazendo o som de espada do Siegfried, do Fate Apócrifa. O momento dos caras chegando era um bug esquisito, nada encaixa com nada. Os encaixes de trilha sonora, porque a gente não comentou muito disso, mas os encaixes eram péssimos, cara. Não tinha um momento decente pra criar e melhorar essa cena. Tudo bem que a cena já era uma merda por si só. Mas mesmo a própria parte de áudio piorava muito os momentos de Platinum End. Eu só não concordo que piorava muito. Porque já era tão ruim que a sensação de piora. Tanto que eu pergunto pra você, Rafa, me fala de alguma música de Platinum End, algum momento com música. Eu não lembro. Eu acho que teve quando o Randandan Man morreu. Mas isso aqui, eu não lembro. Eu só lembro do meu ouvido sendo destroçado pela sonoplastia daquele treco. Mas música, eu não lembro. Eu não sei nem se quando o Kiritsugu de Platinum End morreu teve música. Teve uma música lá, pianinho triste. Caraca, cara. De tão horrível que era aquele negócio. Mano, não tem. Ele é assustador. Ele é o Exódia. Ele é Exódia, cara. Eu não tinha ideia, eu não conseguia conceber o quanto uma sonoplastia ruim afetava negativamente a sua experiência. Até Platinum End fazer o bingo de sonoplastia ruim e criar todas as situações possíveis e imagináveis e inimagináveis onde uma sonoplastia deixa uma cena pior. Só que geralmente a gente via isso aliado à trilha sonora.
ele fez isso sem trilha sonora. Porque eu não lembro das trilhas sonoras. Eu acho Nenhuma. que ele usou trilha sonora. Porque aí que tá um dos maiores motivos desse Exódia. Porque ele bate no negativo os dois lados da moeda. Eu não lembro das trilhas sonoras, porque elas eram completamente irrelevantes, mas eu lembro que todos os encaixes eram péssimos. Porque Platinuend tem essa capacidade de como vamos piorar essa cena sem muito esforço. Apenas que vocês não pensem, não tem como piorar. Tem sim. E ele faz, com louvor. Cara, ele é inversamente proporcional ao Randandan nesse momento, né? Nesse aspecto de não vou usar trilha e eu teria um elemento a menos pra me preocupar, só que com esse elemento a menos parece que tá pior porque você não tem trilha sonora. É justamente que a gente pode focar em piorar o outro, pô. Tá ligado aquele meme dos Incríveis? Do acinzentado e depois o colorido? Ai, Não lembro da trilha sonora. Colorido. O Platinuend, não lembro da trilha sonora. Acinzentado. meu Deus. Ai, cara, Eu acho que pra Platinuend não é a versão acinzentada, não. Eu acho que é a versão. Eu acho que é a versão com caveira, né, mano? É. Acho que vocês estão sendo muito bonzinhos. O trauma do corte de Platinuend, acho que não foi bem gravado no coração dos que assistiram. A gente Ainda- quer assistir Platinuend. A música é diferente. Isso A é um gente, problema. a gente tem que assistir Platinuend. Fazer isso Oh. todo ano. Oh, não dá. Ai, gente do céu.